Oi pessoal, hoje mais um programa aqui da Rede Mário Gatti, o podcast da Rede Mário Gatti. E hoje, 1º de novembro, nós vamos falar sobre o câncer de próstata do Novembro Azul, né? E nós temos dois convidados aqui muito especiais, Dr. Edson, urologista, e o meu amigo Guigo Amaral, grande músico aqui da região de Campinas, que também foi um paciente que teve o diagnóstico de câncer de próstata, e ele vai contar a história de como foi essa trajetória da doença, do tratamento e de como ele está hoje. Edson, só para começar, vamos falar da onde vem o Novembro Azul? Primeiro, agradecer, Rodrigo, o convite que você tem feito para a gente, né? Eu acho que é importante essa primeira iniciativa que a gente está tendo dentro do Mário Gatti, né? Produzindo conteúdo a partir do próprio Mário Gatti, né? E só para esclarecer, eu sou médico urologista, eu sou formado no Mário Gatti, né? Eu já tenho acho que mais de 11, 12 anos aí de urologia, e eu tive a minha formação aqui dentro do próprio serviço, dentro do próprio hospital, né? E hoje eu atuo como assistente dentro da urologia. O Mário Gatti tem um programa de residência, né, que ano que vem, inclusive, completa 30 anos. E eu fico muito feliz desse convite. E a questão do Novembro Azul, ela veio justamente em função da gente começar a prestar mais atenção na saúde do homem, né? A parte de qualquer discussão se fala muito de quem é sexo forte, quem é sexo frágil, né? Mas a gente sabe que em qualquer faixa etária o homem tem uma chance maior de adoecimento e de morte. Em algumas etapas da vida por conta do seu comportamento, em outras etapas da vida em função de algumas condições que a gente chama de crônico-degenerativas, né? Que são doenças que acontecem em função daquilo que tudo que a gente come, vive, faz, bebe, fuma, né? E o câncer de próstata ele ganha destaque porque hoje, né, estatisticamente, ele é o segundo tipo de câncer mais frequente no sexo masculino, tá? E já desponta aí como uma importante causa de morte quando a gente considera o diagnóstico com câncer, somente para o câncer de pulmão. Sei. Então, em função disso, em função de outras coisas que a gente vai conversar aqui durante o programa, que criou-se essa ideia de que todo mês, o Ministério da Saúde já tem essa lógica há muito tempo, né? Todo mês você tem um foco dedicado para alguma condição, né? Sim. Houve o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, e agora a gente está no Novembro Azul, em que o foco é a saúde do homem. Novembro Azul foi um dos primeiros até, né? Sim, exatamente, porque a campanha, em função da atenção com a saúde do homem, ela vem de fora do país, né? Nova Zelândia, Austrália, salvo engano, ali no começo dos anos 90, né? Que isso aí começou a se organizar e se espalhou pelo mundo, né? Como uma iniciativa para a gente começar a prestar atenção no homem. Como o câncer de próstata ele se destaca, né, como um problema que afeta, né, o sexo masculino, aí ele acaba meio que é o protagonista dessa campanha. Não significa dizer que não é somente isso, porque, por exemplo, o homem infarta mais, o homem tem mais AVC, né, que está dentro daquele grupo das doenças crônicas, degenerativas. Que já vem de um comportamento ruim desde jovem, né? Exatamente. Fuma mais, bebe mais, faz pouco exercício, né? Não existe, né, na cultura masculina esse hábito de, por exemplo, de frequentar unidade de saúde, né? Então, o homem só vai, literalmente, isso já foi medido através de pesquisas, né? De modo geral, o homem quando procura um serviço de saúde, a doença dele já está grave. Já não é mais passível, muitas vezes, de um tratamento curativo, às vezes você vai fazer somente tratamento paliativo, né? Então, a cultura de frequentar a unidade de saúde, de fazer tratamento preventivo, muitas vezes ela é feminina, né? Ela é predominantemente feminina. Tanto é que se você olhar para os programas de saúde do Ministério da Saúde, eles são centrados na mulher. Vacina, né? Saúde da mulher, saúde da gestante. Então, todo o nome do programa já chama por isso. Pouco foco no homem, e às vezes o homem vai procurar o atendimento porque foi ainda mandado pela mulher. Exatamente. Aí a mulher vai fazer, senão ele não vai. Exatamente. O homem é complicado. Estrategicamente, mas assim, tem um outro lado também. Estrategicamente é interessante. Olha, se existe uma cultura feminina de busca por atendimento de saúde, se você foca na mulher, ela consegue levar o idoso, que muitas vezes ela cuida do sogro, da sogra, do avô, da avó, né? Leva a criança, né? E às vezes ainda leva o companheiro dela também, porque diz assim, tem que levar ele, então eu levo. Acho que até em consultório particular a gente vê esse comportamento, né? A gente chega lá, os caras dizem, mas por que você veio aqui? Não, minha mulher que agendou a consulta, mandou eu aqui, tá tudo certo.
Lá em casa é assim, um pouquinho assim. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. É isso. Então, falando do Novembro Azul, vou aproveitar e falar com o Guigo Amaral, né? Como eu já disse, é meu amigo de longa data, músico aqui em Campinas. Conta a sua história um pouquinho. Você tem... Quantos anos você está hoje, Guigo? Eu acho que nós temos a mesma idade, aproximadamente. Né? Não, eu sou mais velho. Eu estou com 48. Exatamente, quase a minha idade. E aí, como é que foi que surgiu essa história do câncer de próstata na sua vida? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que isso é muito importante. Desde que eu tive o diagnóstico, eu quis fazer uma campanha de conscientização para todo mundo. Então, acho que eu estar aqui hoje, primeiro eu tenho que te agradecer por isso, porque eu acho importantíssimo para essa quebra de preconceitos, essa quebra de paradigmas. Isso tudo é o que faz aumentar o número de mortes, né? Então, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa do Mário Gatti de fazer esse programa de atenção em saúde, né, de educação em saúde. Eu acho que isso é muito importante para que a população possa começar a se preocupar um pouco mais e começar a entender um pouquinho mais, né? Bom, eu sou parte da minoria dos homens, porque eu sou o cara que faz os exames preventivos, eu sou o cara que não precisa da minha esposa para... Mesmo porque eu não tenho esposa, para marcar a consulta para mim. Né? Sim. Eu sou justamente o contrário, né? As minhas irmãs falam assim, você vai demais ao médico, mas para que isso tudo? Eu falo, porque eu não quero ter que curar alguma coisa, eu prefiro prevenir do que curar, né? Então, eu fui, como vou sempre, todo ano eu vou ao meu urologista, e eu fui em dezembro, aí ele fez o PSA, ele pediu o PSA e fez o exame de toque. O PSA não deu nada, o PSA estava 3 e o exame de toque constou algo de diferente ali. Então ele falou, vamos fazer uma ressonância para ver exatamente o que pode ser isso aqui. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Eu falei, então beleza, vamos lá. Mas eu primeiro vou viajar. E aí eu estava com viagem marcada, eu viajei, passei 20 dias viajando. Quando eu voltei, porque eu falei, eu não quero viajar com nada na cabeça, né? Então eu viajei, quando eu voltei eu fiz a ressonância, constou uma mancha na ressonância, uma mancha escura, com um PIRADS 4. O que seria PIRADS 4? Só para gente... É uma classificação de risco, né? Na verdade, a ressonância é um exame que ele produz uma imagem da próstata, né? Essa imagem, ela reúne, de maneira bem resumida, ela reúne algumas características que vai de 1 a 5. Né? Imagine que a característica 1 e 2 são características benignas, né? Que você fala que existe um baixo risco da presença de um câncer ali, por exemplo. O 3 é uma situação intermediária e o 4 e o 5 são situações de elevado risco. Para você ter ideia, por exemplo, se você biopsiar todo mundo que tem PIRADS 5, né? Você teria aí uma chance de encontrar câncer de próstata acima de 95%. Toda vez que a chance é acima de 50%, vale a pena fazer a biópsia. Sim. Então, a ideia da ressonância, na verdade, é facilitar justamente essa decisão. Muito embora, e olha que legal, só o fato de você fazer o toque e identificar o nódulo, mesmo que não tivesse esse dado da ressonância, já tem indicação de biópsia. Sim. Isso é uma indicação que a gente chama de indicador clínico, né? Se existe um nódulo e eu não sei se ele é benigno ou se ele é maligno, a gente faz isso daí. Para não criar aquela ideia de que todo mundo precisa fazer ressonância. Não precisa. Tem algumas particularidades que a gente aplica, né? Sim. E, ao mesmo tempo, o que eu achei interessante, assim, e que eu sou muito grato ao meu médico, né, o Dr. Maurício Moreira, porque quem salvou minha vida foi o Dr. Maurício Moreira, porque, assim, se eu fosse fazer o PSA, visse lá um PSA de 3 e falasse, não precisa voltar para fazer o toque, tá tudo bem, eu poderia hoje estar morto. É o que muitos homens fazem em virtude do preconceito. Né? Exatamente. E ficam se queixando, mas existe tanto exame de outras patologias que não precisa invadir. Como a mulher, por exemplo, fazendo Papa Nicolau de forma rotineira.
mamografia, que é um exame extremamente desconfortável. Sim. Ultrassom E o homem, transvaginal, por um exame né? de segundos ali, ele com uma queixa muito importante em virtude do preconceito. Né? Então, isso é assim, os homens eles têm a mania de chegar e falar assim, não, eu faço todo ano, mas eu faço de sangue. Não, eu faço de sangue. Cara, se eu fizesse só o de sangue, eu poderia hoje estar indo a óbito brevemente. Então, assim, se não fosse importante, não existiria esse caminho, que é o de sangue, o toque, a ressonância, a biópsia. Se existe esse caminho, é porque ele deve ser seguido, né? Então, eu fiz todos os caminhos. E o Maurício, ele foi muito legal e muito ético em todas as ações dele, porque assim, em nenhum momento ele chegou e falou assim, você tá com câncer. Não. Olha, tem um nódulo aqui, vamos fazer uma ressonância. Beleza. Fiz a ressonância. Eu já cheguei falando assim, cara, deu Pirrax 4 aqui. Porque eu vejo o negócio, eu já vou pesquisar em todas as fontes e tal. Deu Pirrax 4 aqui. Ele falou, calma, cara. Isso é um indicativo, isso não é uma sentença. Vamos fazer primeiro a biópsia. Depois da biópsia a gente vai ver o que é. Aí, então, em nenhum momento ele chegou, não, você está com câncer, você tem que... Não. Foi super tranquilo nisso. Aí eu já fui, fiz a biópsia. Quando chegou a biópsia, óbvio, eu abri, já li, estava lá, adenocarcinoma. Aí eu já cheguei na mesa dele, joguei o exame em cima da mesa e falei assim, e aí? Quando que vamos fazer a cirurgia? Aí ele, mas eu nem olhei o exame ainda, calma. Falei, não, bicho, já deu aqui, já tem aqui adenocarcinoma. Vamos marcar a cirurgia. Não tem conversinha. Vamos marcar esse negócio, vamos tirar, porque isso não me pertence, né? Não quero em mim. Sim. Aí ele falou, pô, calma, tal. Aí ele olhou e falou, não, realmente, né? Eu tava com como é que é o 3? O Gleason tava sétima, tava 4 mais 3. O que seria o Gleason? É uma classificação que a gente usa para avaliar o tipo, né? Que a gente chama a tipificação da doença. O quanto ela é agressiva, o quanto ela é típica ou atípica. Né? A diferenciação celular, né? Exato. Mais... Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Que idade você tinha quando você fez esse diagnóstico? 47. 47 anos. Foi um ano atrás, né? Foi agora em dezembro. Exatamente. Porque, assim, só me permita algumas observações. Né? Antes dos 50 anos, não é tão esperado assim que a gente tenha isso daí, do ponto de vista que a gente chama epidemiológico, né? Mas, porque uma das recomendações que a Sociedade Brasileira de Urologia segue em relação ao exame preventivo, né? Na verdade, diagnóstico precoce de câncer de próstata é acima dos 45 anos, para quem tem algum fator de risco, principalmente um parente próximo de primeiro ou segundo grau com câncer de próstata, e, de modo geral, acima dos 50 anos, né? Então, você estava exatamente aí nesse intervalo, né? E aí eu queria voltar um pouquinho na questão do toque, que eu acho que isso é importante, né? Doeu fazer o toque? Cara, a dor, ela é aqui dentro. Sim. Ela não é uma dor local, né? Porque não existe, primeiro de tudo, são 10 segundos, né, de toque. É uma coisa muito rápida. Porque ele passa o dedo, sente onde tem alguma coisa e pronto, acabou. Então, primeiro, é indolor. A dor, ela é psicológica, porque ela é do preconceito, não é uma dor física. Eu acho que o paciente traz aquele misticismo das mesas de bar, né? Exatamente. Ele vai se lembrar dessas piadinhas, das brincadeiras. E aí acontece isso que você falou. Se você caísse nessa, uma hora, nesse momento, sem tratamento, provavelmente você pudesse estar com uma doença muito grave, disseminada. Exatamente. Além de tudo, eu sou muito brincalhão, você sabe disso. Né? Então, assim, eu sempre fiz o exame de toque desde os 40 anos e sempre brinquei com o médico. Toda vez eu falo para ele, não, cara, você é um cara muito insensível, você não abre um vinhozinho, você não pega na minha mão, você não põe uma luzinha abaixo. Eu sempre brinquei com ele, a gente sempre deu risada com isso. Por quê? A brincadeira é justamente por causa desse preconceito que existe, né? Bom, deixando claro, eu sou um homem cis, hétero, não sou homossexual, então não existe uma prática anal. Então, para mim, assim, a questão é médica. Então, eu fui fazer porque tem uma necessidade
médica para que seja feito o exame todo ano. Se existe uma indicação, a gente vai fazer. Então, faço todo ano e está tudo bem para mim, entendeu? Nunca tive problema. E se eu não fizesse, eu talvez não estivesse aqui hoje contando essa história. Então, assim, depois que eu fiz a cirurgia, até antes de fazer a cirurgia, na verdade, eu resolvi expor o meu caso no Instagram. Ao invés de falar, não vou falar nada, porque senão, né, nossa, câncer de próstata, meu Deus, Não, eu resolvi expor o caso. Por quê? Justamente porque existe uma faixa muito grande que tem preconceitos, que tem essas questões todas que, não, se eu fizer exame de toque eu vou virar gay, né? Então, assim, eu resolvi expor o caso mesmo e comecei a fazer uma campanha nas redes sociais para que as pessoas pudessem se conscientizar e fazer os seus exames. Não é um alcance muito grande, porque eu não sou uma grande figura pública nas redes sociais, mas pelo menos as pessoas que estão à minha volta viram isso e eu recebi muitas mensagens, mas muitas mesmo, sim, de pessoas que falaram assim, cara, obrigado pelos vídeos que você tem feito, porque assim, eu tinha muito preconceito e por causa dos seus vídeos eu fui fazer exame. Outras mulheres falando, já mandei meu marido fazer, né? A mulher que... Sem dúvida. Quem manda em casa. Quem manda em casa é a mulher. Então, assim, isso já me deixou muito feliz, sabe? Assim, olha, eu, sem brincadeira, eu acho que mais de 40 pessoas me mandaram mensagem com essa... Eu recebi muitas mensagens, independente de qualquer coisa. Mas com essa coisa de... Por causa dos seus vídeos eu vou fazer o exame, por causa dos seus vídeos eu fiz o exame, vou mandar meu marido fazer o exame. Então, assim, isso já me valeu a pena, sabe? Se uma pessoa tivesse ido fazer, eu já estaria feliz. Muita gente. Pensa isso numa sala. Quantas pessoas são? 100 pessoas. E isso vai se replicando, porque um vai falar para o outro. Exatamente. Tem um poder, esse poder multiplicador de vídeo, rede social, é a forma como nós devemos usar de forma correta, né? Levar informação. Essa é o tamanho de diferença que vai fazer na vida de muita gente. E tem algumas coisas que eu acho que é importante na história, que é a gente destacar, né? Primeiro, essa história da questão do toque, né? Isso que você fala, né? O toque, de fato, demora de 7 a 10 segundos. Ele não dói, porque a gente usa um lubrificante que, inclusive, ele é anestésico, né? Ajuda nisso. E o que é interessante a gente observar em relação ao toque? Porque, e aí cabe uma particularidade anatômica, né? Que às vezes as pessoas confundem, né? A próstata não é um órgão do aparelho digestivo, ela é um órgão do aparelho urinário. Mas por que a gente faz o toque pelo canal das fezes, né? Pelo ânus? Porque é o jeito mais fácil de a gente acessar ela. A próstata, ela está mais ou menos na altura ali do pubis, né? Aquele ossinho que a gente sente ali logo abaixo da... Eu ia falar abaixo da fivela do cinto, mas nem todo mundo usa cinto mais, né? Então, mas mais ou menos nessa região, a próstata está mais ou menos ali. Só que como tem um osso na frente, a gente não consegue palpar pela frente. É diferente do fígado que eu consigo palpando no abdômen. Então, quando você toca o ânus, você consegue chegar na próstata, né? Então, você toca a próstata através do ânus, mas ela não está ali dentro. O que significa dizer que, olha, interessante, que pessoas que têm alteração do hábito intestinal, intestino mais preso, mais solto, ou que, eventualmente, quando vão no banheiro sangram, às vezes ficam preocupados, será que é um problema da próstata? Não. Provavelmente é um problema intestinal. Pode ser uma hemorroida, pode ser uma fissura, então, infinidade de coisas. Mas o toque, ele é importante até para isso. Porque, às vezes, na oportunidade de você fazer o exame de toque da próstata, você identifica uma hemorroida, você identifica uma fissura anal. Eu já vi casos de pessoas que fizeram identificação de tumor do canal do reto através do toque. Então, se a gente tivesse que deixar uma mensagem, o toque ele é importante. Não só para o exame da próstata, mas como parte, como uma ferramenta, né? Para a gente fazer diagnóstico de outras situações que, se a gente não tivesse fazendo o toque, a gente não descobriria. E aí o mote do Novembro Azul. O Novembro Azul, na verdade, é um bite, né? É uma estratégia de chamar o homem para dentro de uma unidade de saúde, a pretexto de fazer o exame de próstata, que é um pretexto importante, significativo, e você começa a investigar outras questões da vida dele. Você vai ver se ele está com problema de colesterol, você vai ver se a pressão dele está bem regulada, você vai investigar os hábitos de vida. Então, a estratégia do Novembro Azul, a partir do câncer de próstata, que tem um apelo muito grande, porque é isso que você faz na sua rede social, outras pessoas fazem em outros momentos. Né? Quando uma pessoa famosa, por exemplo, diz
que teve câncer de próstata, que tratou, né, que faz referência à busca do tratamento, isso desperta nas pessoas o interesse de também pesquisar isso daí, tá? Então, eu gosto sempre de destacar isso entre os colegas médicos, né? Eu sempre discuto isso assim, quem é que tem que fazer o toque? Todo mundo que tem dedo, falando do ponto de vista médico, né? Porque o clínico geral deveria também fazer o toque. Ele não tem a mesma expertise que um urologista, talvez, mas para diferenciar o duro do mole, né? Um nódulo, O igual nódulo, no seu caso. Né? ele tem Coisa... total capacidade e total habilidade. E falando do que você faz da brincadeira, né? Pensando na perspectiva do câncer de próstata, o toque ele é feito uma vez por ano. É muito difícil que alguém saia do consultório apaixonado. Né? Pois é, Então, aproveita, relaxa e tem um pouquinho de prazer, né? Então ele está dentro disso. Mas Rodrigo... Isso vai para a rede, mas é para a gente quebrar mesmo esse tabu. Gente, tem que uma fazer bobagem. piada, uma bobagem desse tamanho. Exatamente. Né? Então é importante dizer isso. Então assim, o toque ele pertence a falar uma palavra difícil agora, propedêutica, né? Mas ele pertence a uma estratégia de exame físico geral. Se a gente abrir a cabeça, a gente vai entender que isso é importante. Evidentemente, guardado todo o cuidado, né, para não exposição do paciente, né? Hoje em dia a gente sabe que tem algumas situações aí de assédio, então a gente se protege em relação a isso também. Isso tanto vale para o paciente quanto vale para a parte médica. Mas é importante a gente fazer como uma ferramenta não só para a próstata, mas para outras condições que às vezes estão ali presentes e que se a gente não faz o diagnóstico. Né? Quer dizer, em outras palavras, o clínico geral que está lá na unidade básica de saúde, ele está apto a fazer o exame e fazer o diagnóstico precoce, né? Solicitar o exame laboratorial, fazer o toque e se sentir alguma coisa, encaminhamento para o... Então, não tem a desculpa de está demorando muito tempo para marcar a Exatamente, consulta. Tem que ser uro. Eles até falam assim, e aí eu estou falando especificamente para a comunidade médica, é muito comum a gente ouvir isso. Não, eu não vou tocar porque o urologista vai tocar também. Ué, mas você tem dedo? Por que você não toca? Porque, veja, para a gente que está num centro de especialidade, às vezes demora muito para o paciente chegar até a gente. Se você faz o toque e identifica o nódulo, esse paciente ele ganha uma prioridade diferente. Você concorda que, por exemplo, vamos supor que você foi numa perspectiva de consultório privado, ou de convênio, alguma coisa nesse sentido, imagino eu. Mas para quem está na unidade básica de saúde, e essa é a realidade para 70%, 80% da população brasileira, né, que depende do SUS, se você vai na unidade básica e o colega que está fazendo o primeiro atendimento, que é o clínico geral, o médico de saúde da família, assim, qualquer um que está ali na ponta, ele identifica num toque um nódulo, na ficha desse paciente, ele ganha um critério de gravidade diferente. Você entendeu? Sim, a gente chama isso de a gente chama isso de classificação de risco. Se às vezes no toque ele identificar que o indivíduo tem algum outro problema, que não é só o problema da próstata, às vezes a próstata está normal, mas o cara tem lá uma doença hemorroidária, uma fissura anal, ou um nódulo no intestino, no canal das fezes, além de ganhar um encaminhamento para o urologista, ele pode passar para o prócto. Então, eu defendo, eu advogo que a gente deveria fazer a medicina de boas práticas, ou seja, trabalhar não só na história, mas também no exame físico um pouco mais completo. Porque essa ferramenta ela é muito importante. Né? Às vezes, salva vidas. Né? E eu digo uma outra coisa, né? Para mim, foi 100% assintomático. Então, assim, sentia alguma coisa? Não. Teve sangramento? Não. Teve dor de alguma coisa? Não. Não tive nada, absolutamente nada. Quem resolveu o problema? O toque. É o dedinho no toba. Eu falo isso nas redes sociais. Quem salva a vida é o dedinho no toba. Não tem jeito, cara. Então, assim, eu não tinha nada. Falando nisso que você estava falando, né, das outras doenças, eu tenho uma tia que já faleceu, inclusive, mas a gente descobriu um câncer no reto por causa de um sinal que poderiam banalizar, né? Ela sentou no sofá, quando ela levantou tinha uma manchinha de sangue no sofá. Aí minha mãe me chamou e falou, olha, eu acho que sua tia deve estar com hemorroida, porque sujou um pouquinho o sofá. Falei, então tá, beleza, né? Aí peguei ela e falei, tia, vamos no pronto-socorro comigo e tal. Peguei e levei ela no pronto-socorro. Eu sou o cara que leva as pessoas ao hospital. Por isso que falam, né, que eu sou hipocondríaco. Não, cara, eu resolvo os problemas, é diferente.
Aí eu levei minha tia no pronto-socorro, chegou no pronto-socorro, o médico olhou e falou, olha, não é hemorroida, tá? Mas eu vou te dar aqui um cartão, procura esse médico aqui. Aí eu já fiquei assim, o que pode ser, né? E ela tava com câncer de reto, né? Então, assim, se não tem aquele sintoma do sanguezinho ali, ela não ia descobrir. Por quê? Porque não fazia os exames preventivos, né? Acabou que foi fazer o exame curativo daquilo ali. Agora, se é uma pessoa que faz exames preventivos, talvez tivesse pego num estágio menos avançado e conseguisse ter uma sobrevida melhor, né? Sim. Tem uma coisa, Edson, que você me contou esses dias, da relação, por exemplo, o paciente vai para o Novembro Azul, fazer a avaliação urológica ou uma consulta de rotina, e um dos sintomas que esse paciente pode ter é a impotência sexual. Sim, né? sim. E isso, você me contou esses dias, pode estar vinculado a outras patologias que, inclusive, são as que mais matam, como o infarto agudo do miocárdio. Né? Exato. Você pode Ou falar AVC, um pouquinho sobre claro, isso? sem problema nenhum. É uma questão de encanamento entupido, né, que a gente fala, né? Só terminando completando um pouco do teu argumento, que é importante destacar é o seguinte: nas fases iniciais, o tumor de próstata, o câncer de próstata, ele é totalmente assintomático. Não tem sintoma, não dói, não coça, não altera nada. Tá? Isso é importante destacar porque se você esperar ter sintomas, significa que provavelmente a doença já está mais avançada. É por isso que você trabalha com a estratégia de fazer o que a gente chama de busca ativa, né? Ou seja, você, de maneira sistemática, faz as avaliações antes que o indivíduo manifeste sintoma. Tá? Só para fechar um pouquinho aquela questão que você falou do sintoma. Voltando ao que você falou, assim, existe um grande fantasma que envolve aí a vida dos homens, que é a impotência, né? O famoso ficar broxa, né? E eu percebo o seguinte, eu não sei se você teve essa percepção, hoje em dia, né, falando em quem mora em grandes centros urbanos, tudo, eu não percebo uma grande dificuldade de buscar tratamento ou até mesmo prevenção em relação ao câncer de próstata em função do diagnóstico. Porque as pessoas percebem que, assim, fazer o diagnóstico, beleza, que nem você, vamos lá enfrentar essa situação. Eu percebo muito mais medo do tratamento. Porque o que está estigmatizado, o que está marcado entre a gente, é que muitas vezes o tratamento do câncer de próstata, seja ele a cirurgia, a radioterapia, o bloqueio hormonal, ele tira do homem uma fatia da sua masculinidade, que é a potência sexual. Depois a gente pode até voltar nesse assunto. Mas então é a famosa estratégia do avestruz, né? Eu não vou procurar, porque se eu fizer diagnóstico dessa doença, o tratamento vai me deixar impotente. E eu já queria declarar de antemão que isso não é necessariamente verdade. Tá? Hoje em dia a gente tem estratégias de tratamento... Sou prova viva. Exatamente. Que o negócio, mesmo depois do tratamento do câncer de próstata, funciona, entendeu? Mas isso aí a gente pode desenrolar na conversa. Mas para responder aquilo que você estava perguntando é assim. Por que eu falei que é uma questão de encanamento furado? O que faz o pênis ficar duro, ereto, é basicamente a chegada de sangue em uma quantidade boa no pênis. Tá? As artérias que levam sangue para o pênis têm um calibre ali em torno de 2 a 3 milímetros. Certo? As artérias que levam sangue para o nosso coração, que são as famosas coronárias, que são as artérias que entopem quando a gente infarta, elas têm o dobro disso, em média. Tá? Então, se você já conheceu algum síndico de prédio velho, ele sabe que o cano fino entope primeiro que o cano grosso. Então, olha que interessante, Igor. Quando o cara tem disfunção erétil ou impotência sexual por um problema orgânico, ou seja, falta de sangue no pênis, significa que ele tem uma obstrução de uma artéria bem fininha, certo? Mas de 3 a 4 a 5 anos depois disso, ele pode estar tendo uma obstrução da coronariana. Então, o que é que os trabalhos científicos mostram? Que quem tem disfunção erétil orgânica hoje, impotência sexual, pode, no prazo de 5 anos, 4 a 5 anos, estar desenvolvendo infarto ou AVC. Porque as artérias do coração e do cérebro podem também ser obstruídas pela mesma doença, que a gente chama de aterosclerose, né? Então, olha que interessante. Para quem faz uma medicina um pouco mais, com a base um pouco mais ampliada, não é só dar o remedinho para ajudar a dilatar a artéria, é você entender aquilo ali como um sinalizador de risco para uma doença mais grave que é um infarto. Né? Por que adianta um pinto duro e você estirado no caixão? De nada. Não adianta, né? Então, é por isso que eu falei, de novo, a questão da saúde do homem volta, né? Ou seja, talvez o homem não procure o sistema de saúde pensando em prevenir um infarto, um AVC, que ele fala, isso é doença de idoso.
mas seguramente ele procura o médico para tratar da impotência sexual, ainda que ele cale publicamente a respeito disso, mas ele busca. Eu sou prova viva disso porque eu tenho um consultório, tanto no sistema público quanto no sistema privado, e ele busca. E as propagandas de problemas de ereção sempre são assim, sigilo absoluto. Não sei o quê. Por quê? Porque o homem tem esse preconceito também, pode né? ter. Exato. Na hora que a porta fecha, que o cara, aí ele senta e fala, olha, não estou conseguindo ter ereção. É mais um tabu, né? Exatamente. E aí é importante esse tipo de alerta, porque você evidentemente vai tratar a disfunção erétil, vai tratar a impotência sexual, mas você já sinaliza para as questões cardiovasculares. Necessariamente, o cara que vai buscar tratamento para disfunção erétil, ele sai dessa consulta com indicação também de uma avaliação cardiovascular, né? Por conta dessas altas taxas de adoecimento e de morte em função dessa doença. Então, essa pegada ela é importante. É muito interessante isso. Não, e essa questão da ereção, né? Eu já cheguei pro Maurício e falei assim, Maurício, é o seguinte, se eu ficar broxa, você não quer nem saber. Você já, na cirurgia, você já pode colocar uma prótese aí, negão. Porque eu não quero nem saber desse negócio aí, entendeu? Não vou, com 48 anos, eu não vou parar nada. Aí ele, não, cara, relaxa. Porque tem os nervos, né, da ereção. O problema todo da questão da ereção vem disso, né? São os nervos que fazem ereção, que eles são colados na próstata. Se você faz uma cirurgia muito ampla, você tira esses nervos, então você pode ter o problema da ereção. Se você faz uma cirurgia menor, você não tira esses nervos e o problema da ereção não vai ser uma questão tão grande assim. Então eu falei pra ele, cara, eu não tenho problema nenhum com isso. Se eu ficar broxa, você vai colocar uma prótese. E aí imagina, se você não tivesse feito o toque e essa doença se disseminasse localmente, sem metástase, sem considerar metástase, a sua cirurgia provavelmente ia ser muito maior. E os riscos aumentam conforme o tamanho da cirurgia. O meu câncer, ele estava dentro da próstata, ele não tinha saído ainda. Então isso é um fator bastante promissor na questão da cura, né? Tanto que eu não tive que fazer radioterapia, não tive que fazer nada de tratamento posterior. Eu fiz somente a cirurgia. Mortalidade em torno de 13%, mais ou menos. Na verdade, exato. Isso depende muito do tipo de câncer que a gente está falando, né? Porque quando a gente fala de câncer de próstata, isso é legal a gente destacar, Rodrigo, que é assim, ó, não é uma doença só, cara. Entendeu? A doença que você teve, por exemplo, com 47, 45 anos de idade, provavelmente ela já estava aí há algum tempo atrás. Então, vamos chutar aqui, vamos voltar uns 5 anos. Provavelmente essa doença começou a se desenvolver ali por volta dos 40 anos de idade e calhou de virar um nódulo aos 47, que como você faz sistematicamente o exame de toque, você acha lá, certo? Essa doença ela tem um perfil de agressividade provavelmente maior. Já era um PIRADS 4, né? Se deixasse mais um pouquinho, viraria um 5. Essa doença tem uma chance de, se não tratada, de matar, né? Que a gente chama de letalidade, né? Uma chance de matar muito maior. Agora vamos imaginar um cenário diferente. Vamos imaginar você com 80 anos de idade, batendo bola, saúde, rígido, tudo direitinho. Aí você vai lá, vamos supor que tem uma alteração do PSA discreta ou o toque venha normal. Se a gente faz uma biópsia em você, provavelmente a gente vai achar câncer. Aí eu te pergunto, esse câncer vai te matar? Provavelmente não. É aquela condição que talvez você morra com ele, mas não morra dele. Tem trabalhos que são muito interessantes que você fez necrópsia, né? Ou seja, a gente pegou os órgãos, vários órgãos da pessoa e saiu fazendo biópsia, né? Em pessoas que morreram de outras causas, não de câncer de próstata. Tá? E para pessoas que morreram além dos 80 anos de idade, você percebeu que a frequência com que você encontrava câncer na próstata dessas pessoas era acima de 70%. Ou seja, o câncer de próstata, numa determinada fase da vida, é quase uma catarata, é uma condição que vai estar lá presente. Não necessariamente vai levar o indivíduo a óbito, vai fazer com que ele morra. Por isso que quando a gente está lidando com o câncer de próstata, a gente define o tratamento de acordo, inclusive, com a expectativa de vida do indivíduo. Ou seja, uma doença que tem um comportamento de crescimento mais lento, menos agressivo, e considerando que ela não está dando sintoma, não precisa necessariamente de um tratamento tão radical. Tá? No caso do Rodrigo aqui,
ela foi importante porque se a gente não trata a doença na casa dos 40 anos de idade, a gente vai encurtar a vida dele. Seguramente a sua expectativa de vida aí passa aí eu torço para que passe dos 80. Entendeu? Vamos ver, né? Com essa barriga aqui, eu não sei não. Não morreu de próstata, mas morre de infarto, né? Agora tem que pedir pro Maurício ver. Então, isso é um fator, né? O câncer de próstata, a obesidade é um fator de risco, né? Dieta, obesidade, exercício físico. Então, para outros tipos de tumores também, mas... É o básico, né? Manutenção de saúde cardíaca, vascular, da próstata, é a mesma coisa. Dieta, mental, exercício. Exato. Mental também, né? Quando não afeta especificamente o câncer de próstata, tem outras doenças que estão relacionadas. Mas o legal é a gente perceber isso, assim, que não vai existir, digamos assim, uma receita de bolo para você tratar todo mundo. Se fosse assim, era muito fácil. Você entraria, né? Alguém desenvolveria um software de inteligência artificial, você entraria numa casinha, o cara faria o scanner de tudo que você tem e sairia do outro lado tudo que você tem que fazer. Não é assim. Quando a gente está falando de terapêutica, a gente tem que individualizar o tratamento. Então, aquilo que foi muito bom para você, a experiência que foi legal para você, talvez a mesma estratégia não sirva para outra pessoa. Por exemplo, a gente tem pacientes que não têm condições cirúrgicas, certo? Seja por doenças sanguíneas, seja até por medo de entrar dentro do centro cirúrgico. E existem alternativas tão eficientes quanto para tratar o câncer de próstata, né, que é algumas modalidades de radioterapia com bloqueio hormonal, que conseguem entregar uma taxa de cura bastante elevada. E aí a gente precisa perceber isso no paciente, entender isso para a gente desenvolver o que o pessoal aí fala, né, de um projeto terapêutico individualizado. A gente está falando aqui em termos de grandes temas de saúde pública, mas a gente precisa ter isso em perspectiva também. Por isso que é importante desenvolver uma relação como você desenvolveu com o seu médico, né? Ou seja, você tem que ter uma identidade com ele para ele entender, o que é que cabe para mim, o que é bom para mim, o que é... Porque às vezes você quer... É diferente de quando você, sei lá, está buscando alguma coisa no mercado, né? Qual é o melhor microfone do mercado, não sei o quê. Para a medicina, às vezes, é diferente. Não é um produto feito em escala, né? Exatamente. É totalmente individualizado. Exatamente. Então, assim, a cirurgia com preservação dos feixes nervosos foi um negócio que foi perfeito para você. Agora, talvez em outra faixa etária, em outro momento, seja importante. E aí, só para fechar esse ponto, por que eu estou colocando isso? Porque chega uma fase da vida, chega uma determinada faixa etária, em que a gente não se preocupa mais tanto em ficar fazendo diagnóstico de câncer de próstata. Porque, por exemplo, se você for na Europa, em Londres, por exemplo, na Inglaterra, né, o NHS, que eu acho que é o sistema de saúde deles, eles não propõem mais a busca ativa de câncer de próstata depois dos 80 anos de idade. Porque eles já sabem que o indivíduo, mesmo que tenha o câncer, né, em função de questões hormonais, uma série de coisas, se a doença não matou ele até aquela fase da vida, provavelmente não vai matá-lo dali. Ele vai morrer de causas naturais que são outras. E se você intervém no indivíduo nesse momento, né, para fazer cirurgia, que veja, você operou com 47 anos, seu performance, status, a tua condição de aguentar uma cirurgia é outra. Não seria igual o teu comportamento se eu te operasse com 80. Sim. E aí, olha que interessante, às vezes o remédio pode ser mais grave do que a doença. Porque se eu opero um indivíduo de 80 anos, a taxa de complicação, a chance de incontinência urinária, o risco de vida pelo próprio ato cirúrgico, ele pode ser maior do que o da doença. Então, por isso que eu acho que a medicina é uma arte, né, nesse sentido, né? Então, às vezes, o tratamento expectante, ou seja, de você observar o comportamento daquela doença para um determinado tipo de paciente dentro de uma determinada faixa etária, pode trazer mais benefício do que uma intervenção. É o que é o famoso tratamento observacional, né? Que é, no inglês, eles chamam, né, que é o observar e vigiar. Você observa e vigia. Mas esses pacientes não ficam abandonados, eles são acompanhados. A cada 6 meses está lá no médico, né, faz os exames, vê como é que o indivíduo se comporta. Então eu agradeço muito essa oportunidade de a gente poder dizer isso, porque tem muita ansiedade, às vezes eu tenho pacientes na casa dos 90 anos que têm câncer de próstata e que não operaram, e que a gente está acompanhando. E vão até o último dia. E o cara tá ótimo. Ele não vai poder falar, isso aqui não me pertence. Esse aí vai pertencer até o último dia e vai levar junto. Então, mas não vai ser o que vai levá-lo, né? Exatamente, que esse conceito fique bem claro, né? Um jovem com status cardiovascular, uma saúde boa para operar é uma coisa. Agora, colocar um idoso com comorbidades, o risco cirúrgico ultrapassa o benefício
da evolução da doença. Né? E você havia me perguntado na hora que eu cheguei, né, como é que foi isso tudo. Eu acho que para mim foi tão tranquilo passar por isso, assim, eu não sei pelo conjunto de coisas, né? Primeiro que eu declarei que isso não me pertencia. Sim. E que eu ia eliminar isso, né? Então eu coloquei na minha cabeça, ao invés de colocar na minha cabeça uma declaração de morte, eu coloquei na minha cabeça que aquilo não me pertencia e que eu ia tirar aquilo de mim. O fato de eu não querer que as pessoas à minha volta ficassem tão preocupadas também foi um fator de eu transferir a tristeza para uma brincadeira, para uma outra forma. E eu levei o tempo todo de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila, brincando o tempo todo. Agora, uma coisa, independente de religião, independente de se você é católico, evangélico, umbandista, o que você é, a fé, ela é uma coisa muito importante. Assim, você acreditar na sua cura, né? Você acreditar que você tem a capacidade de regeneração e de conseguir resolver aquele problema, né? Se você acredita em Deus, se acredita num copo descartável, no microfone ou num Buda, não importa. Importa que você tenha fé na sua cura, sabe? E a fé, ela foi algo que me ajudou muito nesse processo. Foi algo que me tranquilizou muito, né? Eu tinha certeza de que eu ia conseguir ser curado, né? Então, assim, fiz todos os processos que tinha que fazer, passei por todos os exames que precisavam passar, fiz a cirurgia. A minha recuperação pós-cirúrgica, eu fiquei 15 dias com sonda, né? Porque é natural e tem... Esse período de... Cara, que eu vi lá nas suas postagens, hoje, graças a Deus, cara, vou tirar a sonda. Ficar com um cachorrinho amarrado do teu lado não é nada agradável. É gostoso que você não precisa levantar de noite para fazer xixi, entendeu? Porque você já tá lá e tá tudo bem. Não é nada agradável, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque você sabe que aquilo ali tem um tempo determinado. E aquilo ali vai acabar. E aquilo ali é o melhor para que você não tenha uma infecção, para que você, né, tenha todo o processo bem feito. Depois desses 15 dias, você vai ficar com incontinência urinária aí por volta de 3 meses. Vamos fazer fisioterapia pélvica, não sei o que, tal. Eu comecei a fazer minha fisioterapia pélvica antes de tirar a sonda. Eu em casa mesmo fazia meus movimentos lá para... tirei a sonda, fiquei com incontinência mesmo, fiquei 2 dias. Na verdade, 1 dia. No segundo dia já melhorou tal. Aí depois ficou aquela coisa assim, tipo, você vai abaixar para pegar alguma coisa, escapa um pouquinho de urina. Você vai fazer uma força de alguma coisa, escapa um pouquinho de urina. E isso, depois de 20, 30 dias, acabou, entendeu? E tô hoje absolutamente normal. Ereção. Eu vou ficar broxa, não sei o que, tal. A minha primeira relação sexual depois da cirurgia foi com 23 dias depois da cirurgia. A menina que estava comigo disse, mas não pode. Eu falei, não, pode, filha, tá funcionando aqui, vamos. Liguei pro meu médico no dia seguinte e falei, cara, fiz besteira. Ele falou, não, funcionou, manda ver. E tá tudo bem, com 23 dias já rolou. E é a mesma coisa que era antes? Não. É diferente, mas é pior? Não. Uma coisa importante de salientar, né? Quando você faz a cirurgia, você retira as vesículas seminais. Então, você não tem mais esperma, né? Então, não sai mais o líquido quando você tem um orgasmo. Mas o orgasmo, ele continua acontecendo. E eu vou te dizer que o orgasmo, ele passa a ser um orgasmo diferente de quando você ejacula. A ejaculação, o homem tem uma coisa da ejaculação que o orgasmo ele é muito falocentrado, né? Ou seja, então o seu gozo, o seu orgasmo ele é muito direcionado ao pênis, né? E depois disso, o orgasmo ele passou a ser um orgasmo do corpo inteiro. É uma coisa completamente diferente, mas não existe a ejaculação, né? Então, por um lado é até vantajoso. Isso afeta? É um relato
frequente, Edson? Não, mas necessariamente, se você retirou a próstata e as vesículas seminais, a ejaculação deixa de existir, tá? E, inclusive, isso é uma das coisas que, assim, como eu te falei, não é tão frequente que a gente encontre homens abaixo ali dos 45 anos com câncer de próstata, mas quando isso acontece, é uma das coisas que a gente tem que conversar bastante, porque na hora que você faz a cirurgia da retirada da próstata, ele fica infértil. Sim. Então, tem até algumas coisas que você, por exemplo, tem que, né, se ele tem desejo ainda de ter filhos, por exemplo, você teria que coletar o esperma, congelar a fertilização lá na frente. Então, isso aí faz parte de uma estratégia. Agora, do ponto de vista prático, afeta sim, porque essa é uma das conversas que a gente tem que ter antes de realizar a cirurgia. Tá? Existem outros procedimentos que a gente faz na urologia que eles acabam diminuindo ou até eliminando a ejaculação. Qualquer desses procedimentos a gente precisa explicar, porque faz parte da cultura da gente, né? Como o Rodrigo aqui falou, a questão da ejaculação, ela está presente e vai ficar vinculada, exatamente, né? E vai ficar diferente. Então, é importante ter essa conversa, eu imagino que você teve, né, antes de realizar a cirurgia, para que a coisa fique muito mais clara, muito mais transparente. Porque é muito difícil, Rodrigo, a gente explicar para o paciente que aquilo pertence ao procedimento, que é uma consequência natural do procedimento, se você não explicou antes. Exatamente. Dá um exemplo assim, se eu não explicar para você que ao fazer uma cirurgia dessa, você vai ficar sem ejaculação, quando você volta no pós-operatório, olha que interessante, vai dar a impressão que eu fiz alguma coisa de errado. E que alguma coisa soltou aí, né? que alguma coisa soltou aí, quebrou, e que é uma complicação. E não, inerente ao procedimento. Exatamente, é inerente ao procedimento. Então, isso vale para várias coisas. Você vai fazer uma cirurgia, que você vai fazer uma incisão grande, igual uma cesariana, por exemplo. Você tem que explicar, olha, a área do corte vai ficar anestesiada durante um tempo. Uma cicatriz, às vezes vai ter uma cicatriz, exato, né? Você é cirurgião também, sabe disso. Então, assim, essa conversa, né, o esclarecimento antes, ele é importante. E aí, eu acho que é legal essa época que a gente está vivendo hoje, porque tudo você pesquisa, tudo você dá o Google, tudo você, né, vai buscar. Só que como eu estava falando para um paciente ontem, eu achei muito engraçado isso. Só que essas informações, elas não têm curadoria, certo? Então, assim, informação não é necessariamente conhecimento, né? Eu posso jogar aqui um monte de informação espalhada na mesa, mas isso não vai se organizar a ponto de resolver um problema, concorda? Então, o que a gente tem que pensar? Onde é que a gente pode buscar informações sobre câncer de próstata, sobre qualquer condição dessa, que ao invés de produzir ansiedade e medo, que é o que muitas vezes... Se eu escrever, por exemplo, verruga na mão e der um Google, vai aparecer coisa que vai ser a verruguinha simples, mas vai aparecer. Não, se você lê uma bula de remédio, você não toma o remédio, né? Então, qual é necessariamente a necessidade? Você teve um curador, porque nessas pesquisas todas que você fez, nessa busca toda que você fez, tinha lá o Dr. Maurício, que em algum momento, quando você chegava na consulta, ou se você tinha a oportunidade de ligar ou mandar mensagem para ele filtrava essa informação e dizia, olha, no seu caso é desse jeito, ou isso aqui se aplica, ou isso aqui não se aplica, ou isso aqui é fake news, também tem muito disso, né? Mas qual é a receita que a gente pode, de certa forma, dar? É buscar sites e buscar espaços em que essa informação ela já foi de alguma forma elaborada. Por exemplo, eu pertenço à Sociedade Brasileira de Urologia, né, no recorte aqui da seccional de São Paulo. Então tem lá um site da sociedade, se você buscar lá Sociedade Brasileira de Urologia, tem um capítulo lá que é só para não médicos. De fimose até câncer de próstata, de cálculo de rim, incontinência urinária, tem essa informação. Se você lê em inglês, você pode inclusive ultrapassar essa barreira e ir para a Sociedade Americana, ir para a Sociedade Europeia de Urologia, que contém essas informações. Então eu acho importante num espaço como esse a gente estar colocando isso, porque assim, buscar na internet vai vir um monte de informação para a gente, não sei qual algoritmo que eles usam. Muitas vezes comerciais, as comerciais vão aparecer mais. Exatamente. Não, e a informação no Google ela é importante que você possa buscar. Agora, não tomar aquilo ali como um decreto também, né? Então, assim, você buscou ali uma coisa, por exemplo, eu busquei muita coisa, eu assisti mais, sei lá, umas 8 cirurgias.
Sim. Antes de eu fazer a cirurgia, primeiro que eu assisto cirurgias com frequência porque eu gosto, acho legal. Claro. Eu sou um médico Isso frustrado. é uma coisa individual. Isso é minha, né? pessoal. Tem gente que vai ver a cirurgia e já vai ter medo, receio, né? Começar a imaginar as coisas. Mas o mais importante é assim, você pode ver o que você quiser na internet, mas vai para o seu médico e pergunta, olha, eu vi isso aqui na internet, isso aqui procede, isso aqui é assim mesmo, isso aqui não é assim mesmo, porque assim, você não vai tomar uma informação que está lá, que qualquer um pode ter colocado, Exatamente. como uma informação única, né? E Em vez de ajudar, pode piorar. Exato. E acredito, né, inclusive, que além dessa questão da informação, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de como a internet trata a gente, né? A internet, e ninguém vai esquecer disso, né, e sabe disso, a internet trata a gente como um consumidor. Então, os algoritmos, eles são feitos de um modo que, se você der uma busca hoje por câncer de próstata, tenho certeza que amanhã vai aparecer propaganda de remédio, de clínica, de um monte de coisa que vai trazer para você. E aí cabe um alerta, Rodrigo, que é assim, ó, desconfie sempre do que eu chamo de panaceia, né? Assim, eu sou de Recife, né? E eu sou criado num contexto em que a gente, por exemplo, quando ia na cidade, ali nas praças, né? Tinha o que a gente chamava do homem da cobra. Era o cara que botava lá umas jiboias, sei lá, umas cobras lá no meio, que, enfim. E aí ele dizia que extraía um óleo daquela cobra e daquele óleo ele fazia um extrato que curava tudo. De reumatismo a dor de dente, entendeu? E pra gente era um espetáculo, né? O cara apresentava aquilo e falava e não sei o que. Faz parte, inclusive, da cultura popular de lá. Falar mais que o homem da cobra. Exatamente. Daí vem essa expressão, falar mais que o homem da cobra. Essa é uma cultura que eu assisti isso a minha infância inteira. E olha que interessante, é muito difícil na medicina que você encontre um remédio que funcione para aquele objetivo. O que eu quero dizer? Se você tiver com dor de cabeça e você toma, sei lá, um dipirona ou um paracetamol, ele pode funcionar, mas você concorda que ele pode não funcionar. Concorda? De acordo Se ela for do fígado, Exatamente. Então, olha que interessante. A gente trabalha anos e anos em laboratórios, fazendo pesquisa, fazendo experimento, para ver se você acha um remédio que funcione para aquele objetivo. E às vezes ele não funciona. Ele tem uma taxa de resolutividade de 90%, sei lá, dependendo da condição. Agora, vamos fazer o raciocínio ao contrário. Você acha que vai ter um remédio, uma única substância que cure tudo? Milagroso ainda, que aparece do nada. A parte do milagre, mas eu acho que a gente tem que desconfiar desse tipo de sentimento. Por quê? Mas hoje em dia isso está bastante comum, inclusive na nossa profissão. E as pessoas gastam dinheiro com isso. Eu já sei de casos de pessoas que, por exemplo, entraram na internet, compraram aqueles kits e vem umas embalagens bonitas, com rótulo brilhante. E o cara tem que comprar pelo menos 6 meses de tratamento, gasta uma baba e lá dentro só tem vitamina. Exatamente. E não vai Mas curar o que eu acho interessante é assim, né? A indústria farmacêutica faz propaganda lá dos remédios na televisão e no final fala, não use o medicamento sem a orientação médica. Então por que faz a propaganda? Porque o que faz a automedicação é a propaganda. Né? Se não existisse a propaganda... Liberada, na verdade. Exatamente. Precisa de prescrição. Se não tivesse tanta propaganda daquilo, talvez diminuísse ou melhor, hoje já não vai diminuir mais, porque já é cultural você se automedicar. Sim. Mas, assim, talvez se não tivesse nunca tido a permissão de ter propaganda de remédio, quem tem a função de prescrever é o médico. Aí a automedicação talvez fosse menor, né? Então acaba que é isso aí. Mas cara. Isso é o que mostra a quantidade de farmácias distribuídas por todas as cidades do Brasil, cada vez em maior número, demonstra isso aí. Então, mas o resumo da ópera é isso, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente busca essas informações, justamente por isso, porque depois de um tempo a gente vai ser invadido de algumas propagandas, e se a gente não tem esse cuidado, se a gente não tem alguém que esteja ajudando no processo aí de tratamento, às vezes a gente pode estar gastando dinheiro e investindo em coisas que não funcionam. É que o seu caso particular, você tem a possibilidade de, como eu falei, assim, de ter uma curadoria, de ter um apoio, né, de ter uma estrutura que te dê esse suporte. Mas, às vezes, as pessoas estão em condições de uma maior fragilidade do ponto de vista cultural, tá vulnerável, cai no canto da sereia. E cá entre nós, você viveu isso na sua carne, né? Você sentiu isso. Quando você tem um diagnóstico de uma coisa que pode terminar com a tua vida,
Não, E não é se fácil. acender uma luzinha ali, meu amigo, você se agarra com ela que não tem jeito. Não, quando eu recebi o diagnóstico, eu já falei, eu vou fazer meu testamento, entendeu? Já comecei a pensar e falei, vou ter O meu Guido tem um filho. o Kaique tá com quantos anos? Cauê tá com Cauê. 25. Então, assim, eu falei, qual era o meu... Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo do que a minha morte pode provocar. É diferente. Então, assim, o meu único medo de morrer por causa do câncer era como eu ia deixar meu filho. A única coisa que me preocupava. Então, quando eu recebi o diagnóstico, que eu vi lá o PIRADS 4 antes da biópsia, eu já falei, putz, vou morrer. Aí fui pro Maurício e falei, e aí, cara? Ele falou, não, calma, isso não é um decreto, vamos fazer a biópsia. Depois da biópsia eu vi lá adenocarcinoma, eu falei, vou morrer. Aí já cheguei para ele e falei, velho, pode falar, para mim você pode falar claramente. Eu tenho quanto tempo de vida? 6 meses, 1 ano, 5 anos, quanto tempo de vida? Porque eu preciso organizar a minha vida para deixar minha vida organizada pro meu filho. Ele falou, cara, se você não morrer de acidente, se você não morrer com um tiro, você tem até os 80, 90 anos, porque disso você não vai morrer, isso que eu te garanto. Então, assim, a gente tem essa coisa de achar que aquilo ali é um decreto, né? Que aquilo ali é uma sentença de morte. Então, assim, ele falou mesmo o que você tinha falado aqui antes, né? Você pode morrer de qualquer outra coisa, mas você não vai morrer disso. Você não vai morrer do câncer de próstata. Você vai morrer de outras coisas. E tô aí para contar a história. Mas uma coisa que eu ia falar aqui foi engraçado é o seguinte. Depois que eu me expus nas redes sociais e tal, eu virei médico, né? Eu virei médico, porque aí começou um monte de gente falando, pô, que legal, vou procurar um médico, tal, e teve gente que me ligava assim, então, pô, Guigo, deixa eu te falar um negócio, eu tô sentindo um negócio assim, 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 você acha que pode ser? Eu falei, cara, eu não acho que pode ser nada, porque eu não sou médico. Segunda coisa, não tem um exame feito, o que eu acho é o seguinte, toma o telefone do meu médico e vai lá. Porque eu virei médico, cara, eu vou diagnosticar alguém. Pablo, pessoal, como é que tá aí, Pablo? Estamos falando mais que o Homem da Cobra? Tem Tá, né? 57 minutos. Eu vou depois pedir licença a você, porque eu vou ter que não, subir lá vamos, no acho compromisso, né? Muito obrigado, viu, Edson, Guigo. O relato de vocês dois acho que vai ser muito engrandecedor para toda a população. E o objetivo desse podcast é isso mesmo, trazer informação confiável, com embasamento científico, depoimentos, porque eu acho que muda muito a percepção das pessoas. Depois de ver um vídeo desse, né, eu acho que foi muito interessante esse bate-papo. Muita gente que está nos assistindo aqui vai fazer o exame depois desse vídeo. Se Deus tenho quiser. Absoluta certeza. Espero que sim. E a gente começa a melhorar a saúde da população por meio da informação e educação. Ótimo, parabéns. Então, esse é o objetivo desse podcast da Rede Mário Gatti. E gostaria muito de agradecer a presença de vocês e tudo que vocês colocaram aqui foi extremamente engrandecedor para esclarecer a população e até nós mesmo, né? Aprende com um amigo urologista, com um amigo músico. Eu agradeço de novo o convite que você fez. Eu acho que é importante porque hoje a gente está no primeiro dia de novembro, né? A gente tem mais 29 dias pela frente, em que eu espero que a gente consiga, através desse espaço e de outros, né, que o Mário Gatti oferece, a gente está promovendo conversas, diálogos como esse, né, trazendo informação para a população, porque no mês de novembro a gente se concentra, mas tem um ano inteiro para resolver essa história. Uma coisa que é muito comum, né, que a gente fala aqui todo mundo tem o seu mês de Natal, né? O contador é o mês de maio, por conta do imposto de renda, e do urologista é o mês de novembro, por causa do Novembro Azul. Mas é importante a gente dizer que tem o resto do ano inteirinho. Então, se você não conseguiu, no mês de novembro, fazer o seu exame de próstata, buscar o seu médico para fazer isso, você tem todos os outros meses. Não é proibido, ano, né? Não é proibido. Pode ir, deve fazer. Eu acho que isso é importante porque a gente vive ainda, né, o rescaldo de uma cultura em que o homem busca muito pouco os cuidados com a sua saúde. Em conversas que a gente teve anteriores a isso, né, e eu posso compartilhar contigo, eu também é assim,
o comportamento que culturalmente o homem desenvolveu, né, de maior agressividade, de beber mais, dirigir mais com velocidades maiores, né, com imprudência, né, de se arriscar mais em determinadas profissões, fizeram com que as taxas de adoecimento e morte, né, do sexo masculino fossem naturalmente muito maiores, né? E essa naturalização é que a gente precisa mudar, né? A gente precisa ter depoimentos como o seu, você precisa ter experiências semelhantes à sua, as pessoas precisam entender que existem portas abertas, né, tanto no sistema público quanto no privado, para que elas tenham acesso a esse tipo de cuidado. E que o mote do câncer de próstata ele sirva para trazer o homem para descobrir outras condições que ele tem e que ele possa prevenir, e não só tá remediando algumas condições que ele tem. Então, de novo, cara, eu agradeço. Eu acho que esse espaço aqui ficou fantástico, assim, não sei como é que... Hoje é o primeiro, né? Estamos estreando hoje. Que honra! E isso aqui, para que as pessoas saibam, é um hospital SUS da cidade de Campinas, em São Paulo, com o objetivo de mudar a saúde pública através de vídeos educativos. Então, esse é o objetivo desse espaço aqui. Quem está vendo no vídeo talvez não tenha noção, é um espaço pequeno, mais confinado, mas vai servir muito bem para isso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Cara, obrigado, Rodrigão. Obrigado, Edson. Boa sorte. Eu agradeço Pablo, muito ali na edição. por estar aqui. Parabéns pelo espaço, pelo podcast, que eu acho que isso aqui é importantíssimo, né? Informação nunca é demais e, mais do que tudo, né? Informação de qualidade com pessoas que entendem do assunto, né? E não informação aleatória que a gente busca por aí. Então, assim, não faça seu exame só em novembro, faça durante o ano inteiro. Procure aqui a Rede Mário Gatti, que tem urologia, procure o Dr. Edson Bezerra, procure qualquer outro urologista, que isso pode salvar a sua vida. Ou às vezes até a unidade básica de saúde como clínico geral. Sim, que a gente exatamente. Fala. Né? O toque, ele não pode ser, não tem urologista, não vou fazer. Nós temos que tirar também esse mito, de que o clínico geral não faz. Eu falava nas redes sociais, eu falava, né, o dedinho no toba salva vidas, né? Então, não deixe, por causa do preconceito, não deixe de fazer o toquezinho lá, porque isso pode salvar, pode mudar muita coisa. Muitos anos de vida aí pela frente. Parabéns pela atitude. Tamo junto. Tá aí. O resultado tá aí. Obrigado, Edson. Eu que agradeço, cara. Ó, sua câmera aqui, Rodrigo. Edson e eu na... Tchau, pessoal. Gente, obrigado. Obrigado, Pablo. Até a próxima. Valeu. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.